Sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí Pastor, podcast voltado para falar com pastores, conversar com pastores, né? A gente ficou aí umas 2 semanas de folga, resolvendo algumas coisas, mas estamos voltando, né, com essa temporada aí, conhecendo as histórias dos pastores, história de vida, história do ministério, né? E hoje a gente está com um convidado aqui, o pastor Jair, e eu desde já agradeço, né, ele ter aceito o convite. E também vou falar rapidinho aqui dos projetos que a gente apoia, que é primeiro a audição da Bíblia, né, que é um projeto de Bíblia em áudio, que é enviado por grupos de WhatsApp no mundo inteiro, né, na verdade. E alcança países que a Bíblia não chega, né, e que tem internet. Então, segue lá no Instagram, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E também tem o Café com a Palavra, que é um devocional diário, que tem no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, acho que até no Facebook também. E você, seguindo e apoiando esses 2 projetos, você vai estar apoiando também o Campo Missionário, ok? Então, Pastor Jair, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, estamos aqui para compartilhar. Uhum. Então, e aí, pastor, me conta a sua história. Rapaz, minha história é bem distante daqui, na verdade, né? Desde o iníciozinho, eu nasci numa cidade do interior de Aracaju, chamado Frei Paulo, de Sergipe, chamado Frei Paulo. E isso em 1966, já são 55 anos de história. Uhum. E logo cedo eu tinha 6 anos, aí a minha família mudou aqui para a Bahia. E desde 73 que eu faço parte de Vitória da Conquista, amo. Já me considero muito mais baiano, conquistense do que sergipano, apesar de que aquela ligação, né, com a terra que a gente nasce é muito forte. Sim, mas sim. Eu sou mais baiano hoje, por tempo, né? Sim. Por tempo de adoção do que sergipano. E ficou quanto tempo lá em Sergipe? Oi? Ficou quanto tempo lá em Sergipe? Só 6 anos. 6 anos. E aqui 49. Aí veio direto para a Vitória da Conquista. A gente primeiro em Ibicaraí, e de Ibicaraí para aqui. Legal. E aqui eu não saí para nenhum outro lugar. E como foi a vida aqui em Conquista até ter o contato com Cristo? Ou como é que foi essa primeira fase da vida até encontrar Jesus? Pois é, eu não digo que eu nasci num lar cristão, porque minha mãe ela se converteu, eu tinha já uns 7, 8 anos de idade. Uhum. Né? Ela se converteu aqui e foi a primeira a se converter da família. E ao se converter, ela começou a levar os filhos para a igreja, né? Então aí foi o nosso contato com a igreja. E a gente, enquanto pequeno, é mais fácil tudo é festa, você fica feliz com tudo. A semente ela vai sendo colocada, né, no coração. E aí chega a adolescência, aí você começa os anos, entre aspas, rebeldes, né? Que na verdade eu não fui tão rebelde, mas eu fui muito festeiro, né? Essa que é uma coisa assim, olhando para o ponto de vista humano, né? É uma coisa natural, né? Do próprio meio, do contexto, as amizades, tudo te conduz para isso como se fosse uma coisa boa, uma coisa legal, né? O meu pai, ele bebia muito, ele se tornou alcoólatra, né? Nossa. A gente teve muita dificuldade com ele no final da vida dele. E a bebida se tornou uma coisa muito social e muito tranquila para mim nessa fase de adolescência. Então, com 16 anos de idade, por opção de escolha assim mesmo e consciente do que estava fazendo,
foi quando eu tomei meu primeiro porre. Chegar em casa carregado, sem, sabe, lembrar de No outro nada. dia ter aquela ressaca, né? E vomitar, e foi um negócio assim. Às vezes a gente conta depois de muito tempo, as pessoas não acreditam. Mas eu tive um porre na infância ainda, só para você ter uma ideia. Eu conto isso, as pessoas às vezes também não acreditam. Um dia eu estava dando um testemunho e tem gente que achou que eu estava inventando, sabe? Eu falei, não, rapaz, como é que eu vou perder meu tempo para estar criando uma história do nada, como se eu tivesse propósito de enganar alguém? Ainda mais em algo tão sério como testemunho de vida, né? Pois é, e aí a pessoa, o pastor inventou lá aquele negócio, isso não existe não. É porque é um negócio tão assim, atípico, né? Porque meu pai, lá em Frei Paulo, tinha 6 anos de idade, meu irmão mais velho do que eu, 1 ano, tinha 7, e ele tinha um bar, e aí, outros 2 irmãos mais velhos ficavam lá no balcão, os outros 2 deviam ter 10, 11 anos, né, por aí, 10 para 11 anos, e ele lá no fundo do bar jogando, e aí ele pediu para a gente levar uma bebida para eles. Nossa. E eu não me lembro exatamente qual que era, se foi se a gente levou primeiro uma cachaça pura, né, que a gente chama pura, sem nem... ou foi uma batida com maracujá, que normalmente fazia lá na região. Eu sei que a gente levou uma e ele rejeitou. Não quero essa não, quero a outra. Né? É como se tivesse levado a pura, ele falou, não, quero a batida. E a gente foi, levou a outra que ele pediu, e a que ele rejeitou, eu e meu irmão, a gente tomou. Aí depois a gente falou assim, digamos que foi a pura, ele falou, agora vamos tomar a batida, que é a que ele pediu depois. Aí foi lá, pegou num garrafão que ficava debaixo da prateleira, aí agora a pura, e esse negócio de é pura, é batida, aí caiu um para um lado, outro para o outro depois, aí foi aquela algazarra, meu pai fez aquele escândalo lá no bar, queria até bater na gente, e aí tinha um policial que não deixou, eu me lembro claramente disso. Aí você que pegou, a gente levou lá para casa, e a gente tinha uma lavanderia que tinha um tanquezinho acoplado, né? Aí jogou a gente dentro dessa lavanderia com água gelada. Nossa. Jogou na cama, a gente apagou, foi acordar de noite. É um negócio, umas histórias loucas. Uma brincadeira, né? A gente não tinha consciência do que estava fazendo. Achou que era o pai estava fazendo, né? Então, o exemplo do que o pai passa, às vezes. E nessa adolescência, eu comecei a sair muito para festa, beber muito. Né? Beber começou a se tornar uma coisa muito comum. No início, como eu falei, tomei um pó, fiquei inconsciente. Mas com o passar do tempo e bebendo bastante, eu comecei a adquirir resistência. E esse é o pior momento, o maior perigo para se tornar um alcoólatra, né? Quando você bebe e aquilo não te afeta tanto, né? É como se você fica um pouco alto e depois, a partir dali, você estabiliza. Esse é um grande risco para as pessoas se tornarem alcoólatras. Então, se Jesus não entrasse na minha vida, eu acho que o meu destino era esse, era me tornar um alcoólatra, né? E sabe lá Deus, nem se eu estaria vivo hoje. Né? Essa é a grande história. Ainda bem que ele entrou na minha vida com 18 anos, e aí mudou tudo e acabou esse negócio. Eu lembro de um tio meu que falou assim, fez uma vaticinação, né? Ele vaticinou dizendo assim, esse aí vai beber mais do que o pai. E realmente eu estava nesse mesmo caminho, nesse mesmo embalo, né? E eu dizia assim, Gabriel, eu tinha consciência porque desde os 7 anos mais ou menos, minha mãe levava a gente para a igreja, a gente ouvia foi ministrado, né? E eu tinha assim, aquela consciência de que não, esse realmente é o certo. Mas eu dizia assim, não, mas agora eu estou jovem ainda, né? Então, enquanto jovem, eu tenho que curtir a vida, eu vou fazer... depois que eu me casar, que tiver filho, aí eu vou... Vou sossegar. Sossegar. Essa é aquela ilusão, né? Que isso nunca acontece assim, né? Nunca acontece assim, dessa forma. Quando Deus vai e diz assim, chegou aqui, foi como ele fez comigo, né? Em um determinado momento foi quando eu tomei a decisão e aí isso mudou tudo. E como é que foi essa experiência de encontrar Deus? Ou Jesus te encontrar, né?
Deus tem os seus caminhos, né? Ele conhecia esse meu pensamento, porque ele conhece os nossos pensamentos, só ele, né? E aí, meu irmão mais velho do que um ano, esse que foi meu parceiro da bebedeira da infância, ele já frequentava a Peniel. Hoje ele não está frequentando mais. Mas ele estava lá e sempre, por conta dele, eu ia lá na Peniel, né? Eu ia lá na Peniel. Na Peniel, antigamente, Gabriel, tinha uma quadra no fundo da igreja. Ali, você conhece, onde é o prédio de educação religiosa, aquela parte mais para o fundo era uma quadra. Sim. Né? Era uma quadra. E aí, todo sábado, a juventude da igreja se reunia ali para jogar vôlei, futebol, salão, tênis de mesa. E eu gostava, né? E às vezes eu ia para lá, né? Para esses entretenimentos. Isso me fazia muito bem. É tanto que a minha conversão não foi nem na Peniel, né? Mas à medida que eu me converti, meu principal desejo foi ir para a Peniel. Justamente por esse contato, né? Que já tinha com as pessoas, né? E tal. Já conheci algumas pessoas. E aí teve um momento que eu diria que foi quando Deus começou a desconstruir as minhas ideias a respeito de caminhar com Ele. Né? Teve um momento que parou tudo. Acabou o jogo, porque o conjunto tal vai ensaiar. Aí todo mundo parou. Aí o conjunto foi lá para o templo para ensaiar. Aí Deus falou assim, nitidamente assim, comigo, no meu coração, dizendo assim: tá vendo aí? Você disse que ainda era muito jovem, que tinha que curtir a vida. Eles também são jovens como você. Mas eles escolheram me servir, mesmo na juventude. E aí, aquilo ali mexeu comigo. Mas não foi ali ainda o momento. Sim. Né? Aí eu me lembro que a minha conversão, isso já foi mexendo, né? Foi um trabalhar de Deus, né? Aí quando eu me lembro que um mês de junho, saí para as festas de São João e tudo, bebi bastante. Aí quando foi no outro dia, ia ter uma atividade na igreja, aí meu irmão me chamou, eu fui, ainda de ressaca. Mas foi bom. E meu pai tinha comprado um táxi, eu comecei tirei a carteira, na época eu tinha fiz 18 anos em junho, aí tirei a carteira e, com o pretexto de levar minha mãe à igreja, meu pai autorizou eu levar minha mãe à igreja, aí eu levei e fiquei lá, pretexto de estar dirigindo o carro, tudo. E aí, nesse dia, fiquei lá na igreja do lado dela, ouvi a mensagem, não me lembro exatamente o que, né? Mas eu sei que na hora do apelo eu levantei a mão e entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe até ficou assustada quando viu, né? Ia só levar ela, né? Ia só dar uma carona. E aí, por conta de tudo que eu falava, né? As coisas que eu dizia e tudo. E aí, isso começou a partir daí, né? Depois comecei a frequentar a Peniel, isso em 1984. E não saí, fui batizado no final de 84, pelo pastor Ezequiel, e estou lá até hoje. É uma longa jornada. É uma jornada longa. Acompanhou a trajetória da igreja, assim. Toda. Quando eu cheguei lá, em 84, a igreja só tinha 5 anos de organizado. Nossa. 5 anos. Né? E eu fiz parte de toda essa história, né? Como membro, como vice-presidente, como diácono, que eu fui também, como seminarista, e como pastor auxiliar, como pastor presidente hoje. Como pastor presidente já vão fazer oficialmente 12 anos.
Nossa, nessa história. é uma jornada longa. 21 anos de ordenação. Então, foi uma jornada bem... E depois dessa conversão, depois de quanto tempo, assim, como foi a experiência de ter consciência do chamado pastoral, né? Eu costumo dizer, Gabriel, que Deus não nos revela aquilo que Ele quer fazer de vez. Uhum. Deus vai nos dando à medida do que a gente... É que normalmente a gente não está preparado também, né? Mas nunca está. E porque também se Ele mostrar tudo que Ele quer fazer com você, você espana, né? Você corre fora. Mas eu sempre gostei, tive assim quando falava de missões, né? Sempre ardeu meu coração. Inclusive eu fiz em 1988 uma primeira jornada, digamos assim, missionária de missões transculturais. Uhum. Eu passei um mês no Paraguai. Era para passar 2, acabou reduzindo para um mês. E foi assim um marco muito, muito forte, né? Foi uma experiência muito boa de missões transculturais, de ver o agir de Deus lá de uma forma bem intensiva, né? Uhum. E foi extraordinário. E eu cheguei para o pastor Ezequiel e falei assim: pastor, eu tenho vontade de ser um missionário e ir para o campo. O que é que você... Aí ele olhou para mim assim: você é vocacionado. O pastor Ezequiel era figuraça. Você é vocacionado? Eu falei: eu? Você tem que fazer seminário. Para você ser missionário, você faz seminário e depois você pode ser um missionário. Nunca foi dos meus planos ser pastor de igreja. Com o passar do tempo é que Deus foi aquietando e orientando e mostrando, né? E a gente está aí, né, nessa jornada. Mas foi a partir dessas experiências, desse ardor missionário, logo recém-convertido, eu viajava para o campo missionário com uns irmãos da nossa igreja e tudo. A gente viajava e eu pregava nos lugares. Uhum. Pouco tempo de crente, eu pregava. Nos cursos, nos lares, me chamavam, eu pregava. Uhum. Né? Assim, pregava, né? Compartilhava aquilo que Deus estava falando, né? As experiências. E assim, eu passava por cima de um bocado de coisa, Gabriel, porque assim, o meu temperamento é mais introvertido, né? Eu sou muito mais tímido do que falante, uhum. Né? Mas eu tive que vencer tudo isso, Deus foi capacitando. Sim. Continuo tímido, continuo introvertido, mas de uma forma determinada, sabe? Assim, eu sou... É para fazer, vamos. É para encarar, vamos. É engraçado que eu também tenho uma experiência parecida. Eu nunca me vi assim, no microfone, você é doido. Falar para muita gente, não. Mas eu tive que superar. E toda vez que eu tenho que falar para um público diferente, sempre é um desafio. Ah, sim. Principalmente um público diferente, né? Que você não conhece. Sim. Mas eu também tenho uma experiência parecida assim, na adolescência. Normalmente, a adolescência revela mais se você é extrovertido, se você é introvertido, né? E aí eu lembro que na adolescência eu era bem tímido e ficava mais introvertido. E quando eu comecei a tocar na igreja, né, que eu comecei a aprender violão, a aprender bateria, aí ajudava na igreja, e isso foi quebrando um pouco a timidez. E depois desse tempo, surgiu o primeiro convite para eu pregar na igreja, né? E aí você começa a vencer, mesmo com dificuldade, você vai lá e submete a sua timidez ao Espírito Santo, né? Sim. A ação do Espírito Santo, né? E até hoje, assim, tem vezes que eu ainda estou com medo, ainda estou, assim, tímido, né? Com medo do público, com medo da exposição ali, mas a gente submete isso a Deus e Deus age como Ele quer, né? E aí você é surpreendido, né? Exatamente. Deus nos surpreende. Você fala assim... Uma das coisas que Deus mais me surpreende é quando algumas pessoas falam assim: você aquele dia falou isso. Aí eu olho assim,
Eu falei isso. Nem lembro. Não estava no meu rascunho, não, no meu esboço, não. Mas são as coisas que Deus faz. Então, depois de começar essa experiência com o campo missionário, né, as viagens, e ter essa intimação, né, do pastor falando que você era vocacionado, como é que foi o processo de entrar no seminário, até entrar no seminário? Na verdade, eu não tive facilidade para sair daqui, né? Uhum. Eu me tornei logo cedo arrimo de família, né? E a minha mãe dependia de mim. E eu fui ficando aqui. E aí tinha surgido aqui na cidade o seminário ABK, uma extensão. Pastor Alexandre Ville, que ele era o coordenador, uma pessoa assim que foi muito marcante na minha trajetória. Dois pastores que marcaram profundamente. Eu diria 3, né? Pastor Ezequiel, que foi meu primeiro pastor, né? Pastor Alexandre Ville, que foi o coordenador do seminário. Pastor Teu Ville, como coordenador, foi uma das experiências mais gratificantes, né? Porque a matéria era apresentada e ele fazia assim as aplicações e a atividade de dúvida, que valia muito mais do que a própria matéria, sabe? O pastor Ville, que era de uma capacidade assim, fantástica, de um QI extraordinário, né? Um grande pastor, porque ele tinha quase 2 metros de altura, né? Ele era descendente de estoniano, eu me lembro, né, dessa descendência dele. Foi alguém que marcou muito a minha vida. Pastor Josias, que foi outro pastor, que foi pastor da nossa igreja, que ele era que pegava no meu pé, me chamava de Jonas, porque a gente sempre vai resistir, não sabe, Gabriel? Uhum. Não, principalmente quando você começa a se profissionalizar, a trabalhar, a ganhar dinheiro, e para se manter e tudo, você abrir mão, você fica muito reticente, né? Fica dependendo da igreja. Nunca foi assim o que eu sonhei com, porque eu sempre quis trabalhar e produzir o meu sustento e tudo. Tive uma empresa, e até que chegou um momento que Deus falou assim: acabou. Sua prorrogação, você já viu o que você tinha que fazer. E aí ele interveio e aí mudou toda a trajetória, e a gente vai se rendendo, né, e vai se submetendo a ele, né? Então, eu terminei o seminário em 98, mas eu só fui pedir a minha ordenação no ano 2000, e só comecei realmente a trabalhar como pastor auxiliar, em 2001. Né? E de 2003 para cá, eu fiquei efetivo. Né? E ao longo desse tempo aí, até na finalização do seminário, né? Até o início prático, né, oficial ali do ministério, quais foram os desafios, assim, alguma experiência que foi marcante e realmente tipo, marcou esse período assim da sua vida? Na verdade, a gente começou, a gente resistiu muito o seminário, a gente concluiu o seminário, mas resistiu muito a abrir mão, né? E eu tinha uma empresa, e até que essa empresa ela estava bem prosperando, até de uma forma meio estranha, né? Tudo começou a dar errado, né? Algumas coisas, e aí a empresa veio à falência e eu tive que fechar, fiquei endividado. Isso trouxe um prejuízo muito grande para mim. Imagina, você quer ser pastor e está endividado, né? E isso trouxe um peso, mas tudo fruto de
do que aconteceu na loja. Uhum. Né? Não foram coisas assim que você fez deliberadamente, tudo. Uhum. E o que Deus sempre falava para mim, eu falava assim, Deus, como é que eu vou pastorear com todo endividado do jeito que eu estou? E Deus falou para mim assim, isso não lhe representa. Você não é isso que está aí. Isso aí você vai superar. Nossa. E aí, graças a Deus, tudo foi resolvido. Né? É tão interessante, Gabriel, que eu tinha, na época da livraria, eu tinha fornecedores lá de São Paulo, que eu tinha uma livraria evangélica, sabe? Uhum. Eu tinha fornecedores lá que eu só ligava e falava assim, coloca esses produtos para mim aí. Ele botava, depois eu enviava o cheque. Já tinha adquirido essa confiança toda. Né? E tinha crédito em várias empresas e tudo. Gozava de prestígio e tudo mais. E quando o negócio estourou, né? A princípio, não culpa da empresa em si, mas por outras questões externas, né? Que acabou afetando a empresa. Eu não tive o desprazer de ser cobrado de uma forma violenta ou desagradável, ou que tenha trazido maiores constrangimentos, sabe? Uhum. Todas as pessoas que eu cheguei a ficar devendo por conta da empresa, sempre que ligava, eu nunca deixei de atender. Sempre fui transparente, verdadeiro, de olha, minha situação hoje é essa, não tenho como lhe pagar. Estou trabalhando para tentar resolver. No momento que eu puder, pode ficar tranquilo, que você vai receber. E todos eles não criaram nenhuma dificuldade, assim, porque sabiam com quem eles sempre lidaram, né? Uhum. E graças a Deus hoje não devo mais ninguém, né? Deus entrou com provisão e a gente conseguiu honrar. Não ignoramos, deixamos para lá, não. Tudo que havia de dívida foi resolvido com banco, com fornecedores da época, tudo. E hoje, assim, isso tudo foi fruto de uma pessoa que me passou a perna, sabe? E aí quando essa pessoa, se ela chegasse hoje, digamos assim, está aqui, vim trazer assim, 100 mil reais para você para compensar. O estrago que ela me causou não compensaria, sabe? Não cobriria. Uhum. Não tem dinheiro que compense, né? Não tem. E mesmo se for olhar monetariamente com as correções, as desvalorizações, não cobriria também. Entendeu? Eu tinha uma conta bancária que ela tinha eu tinha um limite de 5 mil reais na época. Essa conta chegou porque o limite foi estourado e ela chegou a ficar uma dívida de 500 mil reais. Meu Deus. Só nessa conta, por conta da forma de juros sobre juros, aquela coisa bem agressiva, sabe? Meu Deus. Mas graças a Deus a gente conseguiu resolver com pouco mais do que o valor principal, né? Era 5 mil, com 6 mil mais ou menos, 6 e pouco, a gente conseguiu quitar. Graças a Deus. Mas o valor que estava lá para ser negociado era 500 mil. Eu falei, você é doido. É algo que parecia impossível, né, de ser resolvido. E assim Deus foi muito generoso, muito gracioso, né? E eu diria assim, hoje eu estou como pastor em Peniel, não como fruto de um sonho, de um ideal, de um alvo, não. Como propósito de Deus. Né? E quando ele fala assim, acabou o tempo, acabou. Por enquanto ele não falou, pelo menos não que eu tenha ouvido. Mas já são 12 anos, já me tornei o pastor mais longevo lá da história da igreja. Não uso isso como nenhuma vanglória, jamais. Sim. Mas como registro. Né? O dia que ele fala assim, seu tempo aqui acabou. Né?
Ele é quem manda. Uhum. E como foram... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E quem pode mandar é Deus. E como foram as circunstâncias, assim, da época em que você começou o ministério, né? Que já foi em Peniel, já, né? Uhum. Como é que foram as circunstâncias, assim, e os desafios? Na época que eu comecei a trabalhar como pastor, um dos pastores, né? Uhum. O pastor presidente era o pastor Nilton Figueira, né? Eu convivi com ele desde quando ele chegou, né? Fui vice-moderador dele. E quando ele saiu, eu continuei com... Ele saiu em 2003, né? Ele chegou lá em 94, 95. Saiu em 2003. Foi isso? Não, 94. Chegou lá em 94, saiu em 2003. E final de 2003 já sei que chegou. Uhum. Né? Eu comecei com ele como pastor em 2001 e continuei. Aí o pastor Josiane chegou e eu continuei como auxiliar dele, né? E ele ficou aqui por volta quase 5 anos, 4 anos e 8 meses, 10 meses mais ou menos. E quando ele saiu, eu senti assim, no coração, fiz uma coisa que normalmente não se faz, digamos assim, usando os critérios. Mas como eu estava na minha igreja, a minha história está ali, e a escolha era a mais difícil para mim, porque eu poderia pastorear e ser melhor até acolhido em um outro lugar. Sim. Essa questão de você nasceu na fé ali, naquela igreja, cresceu ali, para você exercer o ministério é muito mais complicado. Né? Mas Deus sempre foi muito gracioso, porque ele sempre dirigiu todas as coisas. E aí eu cheguei para a diretoria e falei, olha, eu não tenho mais condições, diante de tudo que já aconteceu, de ser um pastor auxiliar aqui em Peniel. Posso ser em qualquer outro lugar sem nenhum problema. Mas aqui em Peniel não dá, porque um outro pastor que chega encontrando um pastor e aí eu apresentei o meu nome e falei assim, eu quero que os irmãos apreciem. Não apresentei por pretensão, mas por também entender a direção de Deus, né, nessa questão. E por 2 vezes isso aconteceu, né? Quando o pastor Nilton saiu, eu ouvi pessoas dizendo assim, você que deveria ser o pastor da igreja. Eu falei, não, Deus vai levantar outra pessoa, não sou eu não. Quando o pastor Jacinto foi embora, mesma coisa. Eu falei, que negócio essas pessoas falam? Aí eu estava em casa e falei assim com Deus, falei assim, Deus, se o Senhor tem realmente isso como propósito, eu vou pregar hoje à noite e eu vou fazer apelo. E nesse apelo, lembrei de Gideão, né? Eu quero que 6 pessoas entreguem as suas vidas para Jesus. É bem específico, né? Aí eu fui, preguei, fiz apelo, 6 pessoas se decidiram. Uau, nossa. Eu falei, moço... É um sinal maior que esse, acho que não vai ter não. Só se Deus enviar um anjo, né? Quase que eu faço assim, domingo que vem a gente faz de novo para ver. Mas foi mais ou menos assim. E o pastor José foi embora em 2008, né? Em outubro. Eu assumi interinamente assim, né? Mas em dezembro de 2009 que eu assumi oficialmente como presidente. 2009, né? Então eu fiquei um ano e 2 meses, mais ou menos, Sim, interino, aí em 2009. Então vamos fazer 12 anos em dezembro. E aí, começando ali em 2009, né, como pastor presidente, né, da igreja, teve alguma dificuldade ou alguma coisa que foi, ou talvez que
você imaginasse que fosse uma dificuldade, mas na verdade não foi bem assim, né? Porque estando tanto tempo ali na igreja, na dinâmica da igreja, conhecendo todo o contexto, né, a situação da igreja. Nada assim tão que seja exponencial, que tenha de fato afetado. Dificuldade em igrejas, isso são duas coisas que Não tem como não ter, né? são não se dissocia, sabe? Sim, sim. Acho que faz parte. Acho que se pegar uma igreja que não tem nenhuma dificuldade, Tem alguma tem coisa alguma errada. coisa estranha, né? Algo está errado. Né? É porque lidando com pessoas, né? Você sempre vai ter Gente, alguma não que as dificuldade. pessoas são ruins, não. Não, o ser humano é difícil mesmo. Ser humano. É complexo Né? de lidar. Eu digo sempre, eu faço parte de uma excelente igreja, com pessoas né, maravilhosas, pessoas crentes, pessoas que têm dificuldade em sua história de vida, tem pessoas. Tem alguns que você pode olhar e achar que são incrédulos, tem em todo canto, entendeu? Por conta dos comportamentos, sim. Né? Da minha avó tem pastor que não é crente também, não. Infelizmente. Né? Então, você lida com gente é muito suscetível a um bocado de coisa. Então, você assume uma igreja que você nasceu, que as pessoas já te conhecem, né? Conhece você por dentro e por fora, né? Sabe os seus defeitos, suas qualidades, criam expectativas, né? Sim. E você se sente, entre aspas, obrigado a superar essas expectativas. Então, isso é um desafio muito grande, né? Mas Deus foi muito, eu considero que Deus foi muito misericordioso. Muitas coisas aconteceram, né, nesse período. Né? Surgimento de ministérios, de coisas, né, que foram muito positivas. Né? Enfim, e aí você tem... quando eu assumi, antes éramos 3 pastores. Sim. Aí quando eu assumi, fiquei sozinho, né? Para pastorear a igreja toda. Né? Aí depois de... A igreja tinha quantos membros na época? Em torno de 400 membros. 400 para pastorear sozinho. 400 e pouco. Difícil. Nesse tempo, chegou muita gente, foi batizado muita gente, saiu muita gente. Aquele fluxo que eu considero normal. Né? É um organismo, né? Está sempre ali. E a gente não é dono, na verdade, de ninguém. Muitos saem, muitos chegam e saem por diversos fatores, né? Não necessariamente abandonar o evangelho, abandonar a Deus. Né? Não é por abandono. Inclusive, existem alguns casos, né? Sim. Algumas friezas, começam a se identificar com um outro tipo de igreja, um tipo de culto, enfim. Mas foi um tempo muito bom, né? Nesse tempo, há alguns anos atrás, quantos anos? Novembro agora, acho que faz 4 anos ou 5 anos que perdemos o nosso irmão Agenor. Acho que são 5 anos. Foi uma das perdas assim mais expressivas. Eu falo sempre que eu sofri mais quando ele faleceu do que quando eu perdi meu pai, sabe? A perda de Agenor foi algo assim, tanto no pessoal, pela amizade, pelo carinho, pelo cuidado que ele sempre teve comigo e tudo, o respeito, era uma pessoa muito especial. E pela contribuição que ele sempre deu no nível de igreja, de ministério, era uma pessoa muito, muito ativa. Então foi uma perda assim, muito, muito expressiva. Mas Deus foi suprindo, a gente vai tocando. E aí veio essa pandemia que acabou trazendo algumas dificuldades, né? Muitos esfriamentos, afastamento, uma ruptura de um bocado de coisa, né? Mas a gente sempre está tentando superar e avançar. Né? Então aí nessa pegada. Esses últimos 2 anos, né? Porque a gente está finalizando esse ano, né? Passou rápido. Foram bem complicados, desafiadores para a igreja, para qualquer igreja, né? E quando você falou de dificuldade do ministério, Gabriel, eu tenho muito um lema comigo. Eu nunca personalizo isso, sabe? Assim, de ficar algum irmão que porventura
não gostou de alguma coisa que eu fiz, ou ia levar isso para o lado pessoal, jamais. Né? Sempre tive... os mais antigos sempre foram muito próximos a mim, muito amigos, apesar de muitos não concordarem comigo, uma coisa normal. Sim. E eu nunca vi isso como um problema, né? Desde que a coisa caminhe sempre com muito respeito, com muito temor, né? Então nunca personalizei essas coisas, né? Por conta de alguma coisa, fechar a cara para um, tá todo mundo aqui no meio. Até aqueles que saíram da igreja, todos que saíram muito próximos a mim, continuam sendo próximos a mim e abençoados. Isso é importante, né? Manter um bom relacionamento, né? Apesar das nunca diferenças. permiti que isso fosse um entrave. Né? Sempre tive a consciência de que as ovelhas não são minhas. Exatamente. Né? Eu não sou o dono, não sou a pessoa que vai impedir que elas saiam ou venham. Né? Deus é quem sempre está no controle. Né? Exatamente. Quando alguém deseja ir para... e me procura, né, que nem todos procuram, né, e com desejo de ir para outro ministério, a única coisa que eu pergunto: você tem certeza que Deus está junto com essa sua decisão? Porque se há uma direção de Deus para a sua vida e família, quem sou eu para ser contrário? Exatamente. E que você seja uma bênção onde você for. E é interessante também ver que essa dependência de Deus e essa certeza de que é Deus o dono, né, da igreja. Sim. E que está sempre ali no controle, dá uma paz, né? Porque você acaba não tendo a responsabilidade, no sentido de responsabilidade pelas pessoas. Sim. Mas pelo trabalho que Deus colocou nas suas mãos, né? Então, o trabalho realmente você tem que ter a responsabilidade de fazer de uma forma excelente, da melhor forma que você puder. Eu não me estresso também ao ponto de... porque nem tudo sai do jeito que a gente gostaria. Com certeza. Né? E se dependesse de mim, muita coisa seria diferente. Né? Mas a gente depende de gente, né? De vontade, de disposição. De consenso, muitas vezes. De consenso, de serem convencidas, né? Convencidas para um propósito. E a gente não consegue convencer todo mundo. Às vezes a falha está na gente mesmo, de não conseguir passar uma ideia que realmente venha da liga, né? Venha atrair. Enfim. Então, mas a gente vai tentando. Agora não fico, apesar de às vezes ser difícil, né? Porque tem coisas que às vezes você fica ali, aí você vai refletindo e vai pensando, poxa, tá errado, tá não sei o que, tá assim. Mas eu costumo sempre entregar tudo. Deus está no controle, direciona aí. E, enfim, dessa pegada aí. E uma coisa que eu queria perguntar ao longo desses anos no Ministério Pastoral, quais foram os destaques, assim, talvez de uma ação, ou de uma obra missionária, ou de um projeto, ou de um ministério, né? Quais foram os destaques, assim, aquilo que Deus fez através do ministério, através da igreja, que você poderia elencar para a gente? Você fala a nível de Peniel, no caso, sim. Desse tempo de Peniel. Um dos ministérios que eu criei logo que assumi como pastor presidente foi o Ministério de Adolescentes, o ACO Cubo, e eles mesmos que deram o nome, os adolescentes da época, né? Inclusive, o Ministério foi criado, os meus filhos estavam entrando na adolescência. Né? Legal. E eles, para mim, esse Ministério foi um dos divisores de água, né? Para a vida da igreja, para a sequência, para os relacionamentos. Eu costumo dizer, Gabriel, que o adolescente, às vezes, ele é muito, muito mal compreendido, né? Muito mal assistido, né? Parece que tudo de errado é o adolescente que faz, né? Jovem, ou ele só faz coisa errada, né? Não, o adolescente tem um potencial muito grande. Sim. E eles precisam ser só canalizados de uma forma coerente, digamos assim, colocar
os valores, os princípios. E aí a gente montou uma equipe, né, que se tornaram os primeiros líderes do Ministério Adolescente, né, que gerou muitos frutos, né. Aí veio um problema que esses adolescentes cresceram, entraram na fase da juventude, passados dos 18, não queria sair do grupo da adolescente. E eu comprei uma briga com a liderança, que eles também não queriam que saísse. Eu falei assim, gente, tem que sair. Não, passou pastor, a fase, né? Mas a gente passou tanto tempo, agora que tá bom, vai sair, não pode sair. Eu falei assim, não, mas é assim mesmo que tem que ser. É o ciclo da vida, tem que deixar sair. Aí não, aí depois falou assim, o senhor tinha razão. Eu falei, eu sei que tinha. Aí, porque tinha que vir os juniores que estavam passando para a adolescência, eles tinham que chegar. E se eles chegassem e encontrassem aquela turma que já era jovem, eles não iam fluir ali. Né? Ia ter um choque ali de idade, né? E aí eu me lembro que quando começou, Gabriel, não havia um ministério de música de adolescentes. E eles eram bem crus, né, nessa história, mas com disposição, todos lá de aprender, de tocar algum instrumento. Isso foi algo assim encantador. O fato de ter criado o ministério, esse desejo deles de montar uma banda que pudesse ministrar o louvor. E aí um foi aprender contrabaixo, foi o meu filho, aí outros bateria, teclado. E aí marcaram os ensaios, outro violão. E aí eu lá do gabinete ouvindo os ensaios, falei assim, meu Deus. Quando é que vai ficar bom? Deus coloca a mão, o negócio tá ruim demais. Mas eu quieto lá e dando maior apoio. Tem que apoiar. O início realmente eles seguindo, difícil. Depois eles foram melhorando, rapaz, foi ficando um negócio bom, gostoso. E aí depois veio os novos adolescentes que foram chegando, alguns já com alguma vivência musical e agregaram também valor, cantando e tocando. E aí já veio uma outra safra. E assim foi gerando muita coisa. Assim, e assim, para mim foi um marco para mim. Né? Eu me sinto muito feliz de ter sido o precursor da criação desse ministério. Né? Um incentivador e motivador e mobilizador, tudo. E até hoje está nativa, né? Chamei as pessoas assim a dedo, né? Quero você para fazer parte da liderança desse ministério. E eles aceitaram, né? E graças a Deus contribuíram bastante, né? E pessoas assim bem diferentes umas das outras, né? Que se complementam, né? A forma como Deus conduziu, porque para mim não foi coisa minha, sabe? Deus que vai. Tem uma coisa, Gabriel, que eu tenho aprendido nessa jornada, né? Que tem coisas que Deus só fala com o pastor. Não é que o pastor é melhor do que ninguém, sabe? Não. É porque Deus colocou o pastor ali como líder e vai ter coisa que ele vai falar só para o pastor, que ele que vai falar para a igreja, e a igreja, se obedecer, vai dar tudo certo. Vai colher os frutos, né? E muitas vezes a igreja não vai entender porque Deus não falou com ela. Deus falou com o líder, com o pastor. Deus fala com ele. Tudo sempre, não. Mas vai haver coisas específicas que Deus vai tratar e dar direção. E só o pastor vai conseguir ouvir. Né? Só ele vai conseguir ouvir. Né? Então isso é muito, muito importante. Né? E é coisa que eu tenho aprendido nessa jornada. Um outro ministério que também me trouxe muita alegria, nós tínhamos um irmão na nossa igreja, Walter, que tinha vindo da segunda igreja, e ele era líder do Ministério de Libras lá. Ele começou lá, mas depois acho que parou, e eu desafiei ele para fazer acontecer lá em Peniel. E eu lembro como se hoje falei, pastor, eu quero saber o quanto é sério isso, porque às vezes a gente começa um negócio e se não houver um envolvimento, a liderança realmente pagar e valorizar, o ministério acaba. E eu falei, Walter, isso é sério, eu quero que isso aconteça, eu vou dar todo o apoio. Sim. Né?
E eu louvo a Deus pela vida dele, né, irmão Walter. Ele contribuiu muito, e aí ele foi formando pessoas, né? Teve a ajuda do Danilo, que é membro da segunda igreja. Hoje eu acho que ele está fora, né? Ele está estudando fora, tudo. Contribuiu bastante lá. E aí foi formando novas lideranças, né? Novas pessoas que foram se envolvendo, pessoas que foram se desenvolvendo lá no Ministério de Libras, que hoje trabalham como intérpretes secularmente, digamos assim, em escolas, em faculdades. E pessoas que desenvolveram uma profissão também. Né? E acaba sendo uma formação dentro da igreja. Né? E foi, assim, muito enriquecedor. E você batizar alguém, nova convertida, que foi evangelizado, é gratificante. É um dos frutos muito bons do ministério. Né? Nós tivemos a oportunidade de batizar muita gente nessa jornada aí. Mas você batizar um surdo, não sei, trouxe mais motivação, mas tipo assim, a gente conseguiu chegar num público difícil acesso. Seleto, né? Seleto, não por ser melhor ou pior do que ninguém, mas realmente é uma minoria, né? De minoria, de difícil acesso por conta da própria linguagem, né? A dificuldade de se comunicar com eles. E a gente vê lá o ministério acontecendo, interpretando para que eles entendam. O ministério já foi maior até, mas a gente sabe que todo lugar é um ministério que sofre muita dificuldade, tem muita dificuldade de dar continuidade. Vários ministérios a gente vê notícia de que começa e acaba. Até mesmo por conta da falta de voluntários, né? De pessoas que mas se apesar de tudo, todas as lutas que esse ministério tem enfrentado, é um ministério que continua seguindo, né? Continua seguindo. Muitas pessoas estavam lá, foram e não estão mais, mas o ministério continua seguindo. E é um ministério muito abençoador, né? Glória a Deus. Chama Ministério Expressão de Amor, né? Legal. Ministério de Libras. E também um ministério que a gente ajudou na construção, né? Dando apoio, contando com o início com o Walter, né? E várias outras pessoas que hoje não estão aqui mais, né? Que já lideraram, hoje estão em Salvador, né? Que, enfim, são histórias assim bem marcantes de celebrar batismo na igreja, celebrar batismo no campo missionário, de ver missionários despontando, surgindo, né? Os nossos pastores que estão conosco lá, todos foram formados, digamos, a partir de Peniel, né? O pastor Elbert mesmo, Peniel que enviou para o seminário. Ele fazia parte de uma família muito ligada à nossa igreja, que é a família Trindade, né? Lá de Jânio Quadros, foi congregação de Peniel, nós que organizamos lá como igreja. O pai dele foi fundador lá, né, juntamente com a sua família, né? Uma família assim... Muito envolvida, né? Muito envolvida. Uma família ímpar, eu diria, né? Que a inspiração do irmão João e da irmã Ninha é um negócio assim impressionante, irmã Florinda. E eu lembro que o irmão João, quando a gente ficou aqui em Lucaia sem obreiro, eu cheguei para o pastor Carlos, que era o líder de missões, falei assim: rapaz, sabe quem daria certo aqui? João Trindade, na época ele não era nem pastor. Acho que ele tem a cara de Lucaia. E aí ele foi lá e desafiou. E aí ele veio e foi assim, mudou a cara da igreja em Lucaia, né? Depois veio para cá, para o Bruno Bacelar, e depois foi para Itanhaçu, e hoje está na glória, né? Eu diria assim que esses últimos anos dele foi de vida, de ministério, digamos que a igreja conseguiu honrá-lo um pouco de tudo que ele já tinha feito no passado, né? Isso é bom, né? A gente pediu o concílio dele para que ele fosse pastor, como de fato ele sempre foi. Então foi muito, muito bom. Que bom. Glória a Deus, né, pela ação dele mesmo, né, na igreja, através de nós, assim,
Quando a gente se coloca à disposição para ser usado por Deus, né? É. E para finalizar esse nosso episódio, que vai ser um pouco mais curto do que o normal, eu quero fazer uma pergunta que é para quem tem esse chamado, né? Tem essa consciência ou está começando a perceber isso sobre o ministério pastoral. Quais seriam os seus conselhos, né, para quem está tendo esse primeiro contato e às vezes até Deus já confirmou isso no coração, mas não sabe o que fazer? Olha, se Deus já falou, já confirmou, você já tem isso, vá de cabeça. Não faça como eu fiz, não, né? Porque às vezes a gente resiste muito, né? Eu fui um dos que resisti muito, né? Mas o melhor é você podendo, né? Porque às vezes existem vários fatores que às vezes acaba dificultando, né? Eu tive vários fatores. Mas a gente podendo mergulhar e entregar para aquilo que Deus quer fazer, é maravilha. Vá, se envolva, porque se Deus chamou, pode ter certeza que Ele não vai desistir de você. E que Ele vai suprir tudo. Ele vai atrás de você onde você for. Não adianta ser Jonas, que Ele vai atrás de você até lá na barriga do grande peixe. Não tem jeito. Manda quem pode, obedece quem tem jeito. Se Deus bateu um olho em você, né, e disse assim, eu quero você no ministério, vá logo. Né, obedeça sem... Porque Ele vai atrás e Ele vai usar tudo aquilo que está ao alcance dele para te trazer. Ou seja, tudo. Eu diria assim que em meio a esse tudo que Deus usou para que eu realmente reconhecesse e me entregasse, me rendesse, né? Porque é uma questão de rendição. Sim. Né? Você luta até que você se rende, né? Tipo Jacó lá no Val de Jaboque, né? Lutou com o anjo, eu vou sair daqui se você me abençoar, mas teve um momento que ele teve que se render. Né? E a gente tem que se render logo, né? Porque se você está numa luta com Deus, primeiro você já está perdendo. Né? Já tenho certeza que vai perder. Eu me lembrei do Gustavo Kirten, né? Que ele dizia que quando ele entrava na quadra no saibro, existiam duas certezas, a dele e a do adversário. A dele é que ele iria ganhar e o adversário é que ele iria perder. Nossa. Era. Ele realmente era muito bom no saibro. Então, não significa que foi fácil o tempo todo, né? Que ele não teve as suas derrotas. O que venceu mais Guga, né, foi o problema de saúde dele, né? Mas ele era realmente... os mais novos falam assim, ele era realmente tudo isso mesmo? Era. Apesar de que naquela época não transmitia tanto, não era tão fácil o acesso. Não tinha tanto acesso. Mas quando você vê alguns jogos, né, hoje você fala assim, meu cara, ele jogava muito mesmo. Então assim, você vai... Não adianta você entrar na luta com Deus, você vai perder, né? Porque se Deus tem um propósito, Ele não vai desistir. Ele sabe o que quer, né? E por que Ele quer. A gente não sabe nada. Então a gente tem que se render e deixar que Ele use a nossa vida conforme que Ele quer. Né? E meu conselho é esse, se renda logo. Né? Né? Assim, levanta a mão e fala assim, pronto, eis-me, estou rendido aqui. Né? O senhor quer o que mesmo? Diga aí. E vá, né? Vá sem receio. Não tenha medo de absolutamente nada, porque uma das coisas boas é saber que Deus nos sustenta em toda e qualquer circunstância. Né? Ele é o provedor. Né? Em todas as áreas, né? Tudo. Então se renda, né? Deixa ele cumprir e vá. Mergulhe de cabeça e deixa Deus direcionar. Porque quando Ele chama, tem jeito. Ele vai, e ele vai devagarzinho, né? Mas se você começa a ficar muito teimoso e começa
a fugir vem uma cacetadinha e às vezes dói, né? Às vezes dói, né? E a gente tem que obedecer. Então é isso aí. Se você está ouvindo aqui, né, esse podcast e talvez Deus tenha falado com você, né, com relação a isso, então não hesite, né, se renda e deixa Deus te usar. Né? E a gente está vivendo um tempo muito difícil nessa questão de ministério, sabe, Gabriel? Porque tem muita gente que está no ministério que Deus não chamou. E tem muita gente que Deus chamou e não quer o ministério. Não quer estar. Né? Há uma escassez, né, de obreiros. Sim. Eu fico pensando assim, como será a igreja daqui a se Jesus não volta antes, que eu acho que volta, mas daqui a 50 anos. E às vezes eu sempre tenho... A gente faz a pergunta da dúvida, depois vem a resposta sempre. Né? A igreja daqui a 50 anos está nas mãos de Deus. Sempre esteve. A gente se preocupa porque a gente é humano, se preocupa no sentido de se interrogar, né? Porque a gente é humano. Mas eu acredito que há 500 anos atrás, eu não sei como era a igreja de fato, né? A gente sabe da história e tal. Que talvez se preocupasse também, como será a igreja daqui a tanto tempo. A igreja primitiva, por exemplo, e quando os apóstolos morrerem, como vai ser essa igreja? Os próprios apóstolos, né, nas cartas, eles demonstram essa preocupação em manter os líderes ali alinhados. Né? Então, assim, é Deus quem controla. Exatamente. Não é a capacidade humana, não é porque entre aspas, os bambambãs vão deixar de existir, né, que a igreja vai acabar. Exatamente. Não. Deus tem tudo sob o seu controle. E ele vai ali no cantinho, pinça aquele lá e fala assim, você, vem pra cá. E tem que vir. Tem que obedecer. Tem essa... tem a democracia assim... Essa questão da preocupação também me lembrou o fato de que a preocupação ela não tem que gerar essa angústia, né, em nós, mas tem que gerar uma ação. Tem que gerar uma ação de... Se eu estou preocupado como vai ser a liderança daqui a uns anos, o que eu posso fazer para que a liderança seja boa, né? E tem até pastores que dizem, né, que se você se preocupa com algo, é porque Deus colocou essa preocupação em você, né? Principalmente no reino, né? Algo relacionado à igreja, ao reino de Deus. Então, se Ele colocou isso, então você precisa fazer algo com relação a isso, né? Precisa agir com relação a isso. Pois é. E aí bolar alguma estratégia e pedir a Deus discernimento e agir, né? Uma outra coisa importante para quem está almejando um ministério, né? Pense bem com quem você vai casar. Pense bem. Porque é uma decisão que vai interferir na sua vida toda, no ministério todo. Né? Alguém que compreenda o chamado, que esteja junto, que participe. Não que seja a pastora, né? Mas que seja aquela que dê suporte, que acolha. Que não esteja contra, né? Que não seja, e que dê o suporte familiar necessário para que você consiga seguir. Que depois das agruras do ministério, às vezes pelas incompreensões, muitas vezes, ao chegar em casa você seja acolhido por alguém que lhe compreende, que compreende as lutas, entendeu? Então tudo isso é muito importante, né? Não é toda mulher crente que está habilitada a ser esposa de pastor, porque não é fácil. Porque as pedradas que porventura surjam na vida do pastor atingem mais ela do que o próprio pastor. Atinge mais os filhos do que o próprio pastor. A família acaba sofrendo também, né? Porque o pastor, ele já foi, de certa forma, formatado por Deus para isso, né? Não é que ele é melhor, mas que Deus já engrossou o couro, entendeu? Ele não absorve tanto, ele
ele sofre muitas vezes a injúria ou o desgaste ali, mas ele se livra logo depois daquilo, depois de um tempo de reflexão, digamos assim, ele consegue se livrar. Mas a família muitas vezes não consegue, né? E aí é onde entra essa coisa. Tem que aprender, tem que se livrar, tem que ser suporte, né? Uma outra coisa, o pastor ele precisa muito preservar a sua família e os seus filhos, né? Sim. Nem tudo do ministério, nem tudo precisa ser contado por. Precisa ter a presença, né? Não. Principalmente quando são coisas assim, tipo acusações ou afrontas, alguma coisa. Nem sempre todas precisam ser compartilhadas. Porque às vezes quando se compartilha, porque a gente fala assim, não, mas um casamento não pode ter segredo. Sim, mas existem coisas que não serão saudáveis, né? Você tem que saber até que ponto o seu cônjuge ele vai suportar aquilo que você está sofrendo, digamos assim. Porque de repente um irmão desavisado, digamos, te ofende de alguma forma, você consegue relevar e continua caminhando com ele. Mas às vezes se você compartilhar isso, você compartilha, que você conseguiu ela fica relevar, com raiva dele e briga com ele e não quer nem ver perto. Às vezes acontece, entendeu? Ela fica mais inflamada, mais afetada, como se fosse com ela mesmo, né? A reação é pior. Isso é questão de gênero, né? Sim. O gênero feminino é assim que funciona, né? É uma esponja, absorve ali, vai enchendo, sabe? E o pastor às vezes tem uns escudos assim que vai tirando, né, essas coisas. E não deixar os filhos serem cobrados de uma forma também injusta. Né? Eu sempre tentei proteger os meus filhos, sempre. Inclusive, eu me lembro de uma vez que, justamente na época desse grupo de adolescentes que formou e tudo, e na época, quando formou, era uma onda o adolescente usar boné. Não sei se você curtiu esse momento. Rapaz, eu até tentei usar boné, mas ficava feio demais, aí eu não consegui não. Mas você lembra que era uma onda, né? Todo adolescente de boné. Tinha aquele boné que tem uns que tinha a aba meio reta assim, outros que era normal. E aí, algumas pessoas, e os adolescentes da igreja de boné, e algumas pessoas se incomodadas. E o meu filho gostava de boné, ia de boné para a igreja. Aí uma vez eu cheguei para ele e falei assim, ô John, não vai de boné para a igreja não. Aí ele falou assim, por quê, pai? E agora? Aí eu falei, não, porque tem algumas pessoas que falam, mas por quê? Qual o problema? Meu filho, vá. Porque não tem, coisa assim. E assim você acaba cerceando a liberdade. E para mim o mais importante era o compromisso deles com Deus, a seriedade. Relacionamento. Né? Essa coisa que vale mais do que qualquer coisa, entendeu? Então, deixar eles serem quem eles são, com as suas experiências com Deus. Logo cedo eles tiveram encontro com Deus e isso fez toda a diferença. Sim. Embora eles não deixaram de ser adolescentes no tempo de adolescente, ter as coisas que acontecem com todo mundo, viver aqueles momentos. A diferença é ter os princípios, os valores, né? Bíblicos ali. É tanto que ele teve um tempo que tinha um cabelão bem grande e tinha gente que às vezes olhava assim, torcia o nariz, né? Mas não falava nada. Por quê? Porque via o comportamento que era diferenciado, né? Não era. Então não tinha o que falar. Vai falar do cabelo? O cabelo é o quê? Nada. Não afeta em nada, né, no comportamento da pessoa. Aí a minha menina logo cedo quis fazer suas mechas de verde. Aí deixou as mechas. E alguns olhavam assim. Eu falei, mas o povo não pinta o cabelo todo, né? De toda cor, de tanta cor, de vermelho, de branco, de louro. Por que? É só mais uma cor diferente, né?
por que essa outra cor é o que... E aí a gente não... Ela até falou uma vez assim, meus pais não estavam preocupados com o cabelo da menina, mas com a menina do cabelo. Eu falei, exatamente. Preocupar com o que realmente vale a pena preocupar. Exatamente. E essas coisas tudo passam. Né? E deixa cada dia seguindo. Mas é isso, Gabriel. Então, a gente vai ficando por aqui nesse papo hoje. Muito bom, edificante. Eu fui abençoado. Espero que você também tenha sido abençoado. Então, se você foi abençoado, foi edificado, né? Não esquece de interagir com o canal aqui, se inscrever, dar o like, comentar e compartilhar com alguém também que pode ser abençoado com essa conversa. Se não foi também, comente. Não tem problema, se não foi também, tem alguma crítica, né? Alguma coisa a falar, né? Sobre o que a gente falou, sobre, né, os outros episódios. Pode ficar à vontade, né? O espaço é livre. Interagir, né, Gabriel? Exatamente. Quanto mais interage, para mais pessoas chega, né? Esse conteúdo. Então é isso, né? Até o próximo episódio, né? Fiquem com Deus. Ok. Um abraço.